O livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Zecharia Sitchin. Este livro foi passado a formato digital para facilitar a difusão, e com o propósito de que, assim como você o recebeu, possa fazer chegar a alguém mais. Ernon 2002. Coleção Crônicas da Terra, o livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Título original: The Lost Book of Enki, Memories and Prophecies of an Extraterrestrial God. Copyright 2002 by Zecharia Sitchin. Introdução. Faz 445 mil anos que astronautas de outro planeta chegaram à Terra em busca de ouro. Depois de aterrissarem em um dos mares da Terra, desembarcaram e fundaram Eridu, Larna Lonjura. Com o tempo, o assentamento inicial se estendeu até converter-se na flamejante Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaçoporto, operações mineiras e, inclusive, uma estação orbital em Marte. Escassos de mão de obra, os astronautas utilizaram a engenharia genética para dar forma aos trabalhadores primitivos, o Homo sapiens. Mais tarde, o dilúvio varreu a Terra em uma imensa catástrofe que fez necessário um novo começo. Os astronautas se converteram em deuses e lhe concederam a civilização à humanidade, transmitindo-lhe através do culto. Depois, faz uns 4.000 anos, todo o conseguido se desmoronou em uma catástrofe nuclear provocada pelos visitantes no transcurso de suas próprias rivalidades e guerras. Todo o ocorrido na Terra, e especialmente os acontecidos do início da história do ser humano, recolheu Zecharia Sitchin em sua série de Crônicas da Terra, a partir da Bíblia, de tabuletas de argila, de mitos da antiguidade e de descobrimentos arqueológicos. Mas, o que ocorreu antes dos acontecimentos na Terra, o que ocorreu no próprio planeta dos astronautas, Nibiru, que lhes levou as viagens espaciais, a sua necessidade de ouro e a criação do homem? Que emoções, rivalidades, crenças, morais, ou ausência destas, motivaram aos principais protagonistas nas sagas celestes espaciais? Quais foram as relações que levaram a uma escalada da tensão no Nibiru e na Terra? Que tensões surgiram entre velhos e jovens, entre os que haviam chegado de Nibiru e os nascidos na Terra? E até que ponto o acontecido vinha determinado pelo destino? Um destino cujo registro de acontecimentos do passado guarda a chave do futuro. Não seria prometedor que um dos principais protagonistas, uma testemunha presencial que podia distinguir entre sorte ou fado e destino, registrasse para a posteridade o como, o onde, o quando e o porquê de tudo, os princípios e os finais? Pois isso é, precisamente, o que alguns deles fizeram. E entre os principais destes esteve o líder que comandou o primeiro grupo de astronautas. Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos da criação, de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do dilúvio ou da Torre de Babel se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito do acontecido no passado, muitos deles de uma época anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da humanidade, dos escritos dos Anunnaki, aqueles que do céu à terra vieram, os deuses da antiguidade. Como resultado de 1,5 século de descobrimentos arqueológicos nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Próximo, descobriu-se um grande número destes primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos, que, ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos, como na epopeia de Gilgamesh, que desvelam o debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio, ou em um texto intitulado Atrasis, que recorda motim dos Anunnaki que trabalhavam nas minas de ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres. De quando em quando, os mesmos líderes dos astronautas foram os que criaram as composições.
Às vezes, ditando o texto a um escriba, como no intitulado A Epopeia de Região Autônoma, no qual um dos dois deuses que desencadearam a catástrofe nuclear tentou culpar a seu adversário. Às vezes, escrevendo os fatos, como ocorre com o livro dos segredos do Thoth, o deus egípcio do conhecimento, que o mesmo Deus tinha oculto em uma câmara subterrânea. Segundo a Bíblia, quando o Senhor Deus Yahvé deu os mandamentos a seu povo eleito, inscreveu-os em um princípio por sua própria mão em 2 pranchas de pedra que entregou a Moisés no monte Sinai. Mas, depois que Moisés arrojou e rompeu estas pranchas como resposta ao incidente do bezerro de ouro, as novas pranchas as inscreveu o mesmo Moisés, por ambos os lados, enquanto permaneceu no monte durante 40 dias e 40 noites, tomando ditado as palavras do Senhor. Se não tivesse sido por um relato escrito em um papiro da época do faraó egípcio Khufu, Quéops, concernente ao livro dos segredos do Thoth, não se teria chegado a conhecer a existência desse livro. Se não tivesse sido pelas narrações bíblicas do Êxodo e do Deuteronômio, nunca teríamos sabido nada das pranchas divinas nem de seu conteúdo. Tudo isto se teria convertido em parte da enigmática coleção dos livros perdidos cuja existência nunca teria saído à luz. E não resulta tão doloroso o fato de que, em alguns casos, saibamos que tenham existido determinados textos, que seu conteúdo permaneça na escuridão. Este é o caso do livro das guerras do Yahvé e do livro do Jasher, o livro do justo, que mencionam-se especificamente na Bíblia. Em ao menos 2 casos, pode-se inferir a existência de livros antigos, textos primitivos, conhecidos pelo narrador bíblico. O capítulo 5 da Gênese começa com a afirmação: este é o livro do Toledot do Adão, traduzindo-se normalmente o termo Toledot como gerações, mas seu significado mais preciso é registro histórico ou genealógico. De fato, ao longo de milênios, sobreviveram versões parciais de um livro que se conheceu como o livro do Adão e Eva em armênio, eslavo, siríaco e etíope, e o livro de Enoque, um dos chamados livros apócrifos que não se incluíram na Bíblia canônica, contém fragmentos que, segundo os peritos, pertenceram a um livro muito mais antigo, o livro de Noé. Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número de livros perdidos é o da famosa Biblioteca da Alexandria, no Egito. Fundada pelo general Ptolomeu depois da morte de Alexandre em 323 AC, disse que continha mais de 500.000 de volumes, de livros inscritos em diversos materiais, argila, pedra, papiro, pergaminho. Aquela grande biblioteca, onde os eruditos se reuniam para estudar o conhecimento acumulado, queimou-se e foi destruída nas guerras que se desenvolveram entre 48 AC e a conquista árabe, em 642 DC. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos 5 primeiros livros da Bíblia hebreia, e fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. E assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou, por volta de 270 AC, um sacerdote egípcio que os gregos chamaram Maneton para que recolhesse a história e a pré-história do Egito. Em princípio, escreveu Maneton, só os deuses reinaram ali. Logo, os semideuses e, finalmente, por volta do 3100 AC começaram as dinastias faraônicas. Escreveu que os reinados divinos começaram 10.000 anos antes do dilúvio e que se prolongaram durante milhares de anos, presenciando-se no último período batalha e guerras entre os deuses. Nos domínios asiáticos de Alexandre, onde o cetro caiu em mãos do general Seleucos e de seus sucessores, também teve lugar um empenho similar por proporcionar aos sábios gregos um registro dos acontecimentos do passado. Um sacerdote do deus babilônico Marduk, Beroso, com acesso às bibliotecas de tabuletas de argila, cujo centro era a biblioteca do Templo de Jaral, agora no sudeste da Turquia, escreveu uma história de deuses e homens em 3 volumes que começam em 432.000 anos antes do dilúvio, quando os deuses chegaram à terra dos céus. Em uma lista em que figuravam os nomes e a duração dos reinados dos 10 primeiros comandantes, Beroso dizia que o primeiro líder, vestido como um peixe, chegou à costa desde mar. Era o que lhe daria civilização à humanidade, e seu nome, passado para o grego, era Oanes.
encaixando muitos detalhes. Ambos os sacerdotes fizeram entrega de relatos de deuses do céu que haviam vindo à terra, de um tempo em que só os deuses reinavam na terra e do catastrófico dilúvio. Nas partes e nos fragmentos conservados, em outros escritos contemporâneos, dos 3 volumes, Berozzo dava conta especificamente da existência de escritos anteriores à grande inundação, tabuletas de pedra que se ocultaram para as proteger em uma antiga cidade chamada Sipar, uma das cidades originais que fundaram os antigos deuses. Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, igual ao resto das cidades antediluvianas dos deuses, apareceu uma referência aos escritos antediluvianos nos anais do rei Assiro-Assurbanipal, 668-633 AC. Quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital do Nínive, até então, conhecida só pelo Antigo Testamento, acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca com os restos ao redor de 25.000 tabuletas de argila inscritas. Colecionador assíduo de textos antigos, Assurbanipal fazia alarde em seus anais. O Deus dos escribas me concedeu o dom do conhecimento de sua arte. Fui iniciado nos segredos da escritura. Inclusive posso ler as intrincadas tabuletas em sumério. Entendo as palavras enigmáticas cinzeladas na pedra dos dias anteriores à inundação. Sabemos agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque quase um milênio antes dos inícios da época faraônica no Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale do Indo, no subcontinente índico. Também sabemos agora que os sumérios foram os primeiros em plasmar, por escrito, os anais e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação, de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel, e das guerras e os amores dos deuses, como se refletiram nas escritas e as lembranças dos gregos, os hititas, os cananeus, os persas e os indo-europeus. Como testemunham todos estes antigos escritos, suas fontes foram ainda mais antigas, algumas descobertas, muitas perdidas. O volume destes primitivos escritos é assombroso. Não milhares, a não ser dezenas de milhares de tabuletas de argila descobertas nas ruínas do Oriente Próximo da Antiguidade. Muitas tratam ou registram aspectos da vida cotidiana, como acordos comerciais ou salários dos trabalhadores, ou registros matrimoniais. Outros, descobertos principalmente nas bibliotecas palacianas, conformam os anais reais. Outros mais, descobertos nas ruínas das bibliotecas dos templos ou nas escolas de escribas, conformam um grupo de textos canônicos, de literaturas sagradas, que se escreveram em língua suméria e se traduziram depois ao acádio, a primeira língua semita, e, mais tarde, a outras línguas da antiguidade. E, inclusive, nestes escritos primitivos, que se remontam a quase 6.000 anos, encontramos referências a livros-textos inscritos em tabuletas de pedra, perdidos. Entre os achados incríveis, pois, dizer afortunados não transmitiria plenamente a ideia de milagre, realizados nas ruínas das cidades da antiguidade e em suas bibliotecas, encontram-se uns prismas de argila onde aparece informação dos 10 soberanos antediluvianos e de seus 432.000 anos de reinado, uma informação a que já aludia Berozzo. Conhecidas como as listas dos reis do Suma, e exibidas no Museu Ashmolean de Oxford, Inglaterra, suas distintas versões não deixam lugar à dúvida de que os compiladores sumérios tiveram acesso a certo material comum ou canônico de textos primitivos. Junto com outros textos, igualmente antiquíssimos, descobertos em diversos estados de conservação. Estes textos sugerem rotundamente que o cronista original da chegada, assim como dos acontecimentos que a precederam e a seguiram, tinha sido um daqueles líderes, um participante-chave, uma testemunha presencial. Essa testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave era o líder que havia aterrissado com o primeiro grupo de astronautas.
Naquele momento, seu nome epíteto era Ea, aquele cujo lar é água, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra desse a seu meio-irmão e rival em Liu, senhor do mandato, uma humilhação que não ficaria suficientemente mitigada com a concessão do título de Ki, senhor da Terra. Relegado das cidades dos deuses e de seu espaçoporto no Éden, para fiscalizar a extração de ouro no Ar.Zu, África Sudoriental, e a barra em que foi, além de um grande cientista, que descobriu os hominídeos que habitavam aquelas zonas. E, deste modo, quando se amotinaram e disseram já basta, os Anunnaki que trabalhavam nas minas, foi ele quem pensou que a mão de obra que necessitavam se podia conseguir adiantando-se a evolução por meio da engenharia genética. E assim apareceu Adão, literalmente, o da terra, o terrestre. Como híbrido que era, o Adão não podia procriar. Mas os acontecimentos dos que se ecoa o relato bíblico do Adão e Eva no Jardim do Éden dão conta da segunda manipulação genética de Enki, que acrescentou os genes cromossômicos extras necessários para a procriação. E quando a humanidade, ao proliferar, resultou não adequar-se ao que tinham previsto os deuses, foi ele, Enki, que desobedeceu ao plano de seu irmão Eliú de deixar que a humanidade perecesse no dilúvio, uns acontecimentos que o herói humano recebeu o nome de Noé na Bíblia, Esiusudra no texto sumério original, mais antigo. E a barra em que era o primogênito de Anu, soberano de Nibiru, e como tal estava versado no passado de seu planeta, Nibiru, e de seus habitantes. O cientista competente, em que legou os aspectos mais importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaki a seus dois filhos, Marduk e Ningishzida, que, como deuses egípcios, eram conhecidos ali como região autônoma e Tot, respectivamente. Mas também jogou um papel fundamental ao compartilhar com a humanidade certos aspectos de tão avançados conhecimentos, ensinando a indivíduos selecionados os segredos dos deuses. Em ao menos duas ocasiões, estes iniciados plasmaram por escrito, tal como se os indicou que fizessem, aqueles ensinos divinos como legado da humanidade. Um deles, chamado Adapa, e provavelmente filho de Enki com uma fêmea humana, é conhecido por ter escrito um livro intitulado Escritos Referentes ao Tempo, um dos livros perdidos mais antigos. Outro, chamado Enmeduranque, foi com toda probabilidade o protótipo do Enoque bíblico, aquele que foi elevado ao céu depois de confiar a seus filhos o livro dos segredos divinos, e do qual possivelmente tenha sobrevivido uma versão no extra-bíblico livro de Enoque. Apesar de ser o primogênito de Anu, Enki não estava destinado a ser o sucessor de seu pai no trono de Nibiru. Algumas complexas normas sucessórias, reflexo da convulsa história dos Nibiruanos, dava esse privilégio ao meio-irmão de Enki, Enlil. Em um esforço por resolver este azedo conflito, Enki e Enlil terminaram em uma missão em um planeta estranho, a Terra, cujo ouro necessitavam para criar um escudo que preservasse a, cada vez mais, tênue atmosfera de Nibiru. Foi neste marco, complicado ainda mais com a presença na Terra de sua meio-irmã Ninharsag, a oficial médica-chefe dos Anunnaki, onde Enki decidiu desafiar os planos de Enlil em fazer com que a humanidade perecesse no dilúvio. O conflito seguiu adiante entre os meio-irmãos, e inclusive entre seus netos. E o fato de que todos eles, e especialmente os nascidos na Terra, enfrentassem-se à perda de longevidade que o amplo período orbital de Nibiru lhes proporcionava, incrementou ainda mais as angústias pessoais e aguçou as ambições. E tudo isto culminou no último século do terceiro milênio AC, quando Marduk, primogênito de Enki, com sua esposa oficial proclamou que ele, e não o primogênito de Enlil, Ninurta, devia herdar a Terra. O amargo conflito, que supôs o desenvolvimento de uma série de guerras levou, afinal, à utilização de armas nucleares. Embora não intencionado, o resultado de tudo isso foi o afundamento da civilização suméria. A iniciação de indivíduos escolhidos nos segredos dos deuses marcou o início do sacerdócio, as linhagens de mediadores entre os deuses e o povo, os transmissores da palavra divina aos mortais terrestres. Os oráculos, interpretações dos pronunciamentos divinos, mesclaram-se com a observação dos céus em busca de augúrios.
E à medida que a humanidade se viu arrastada a tomar parte nos conflitos dos deuses, a profecia começou a jogar seu papel. De fato, a palavra para designar a estes porta-vozes dos deuses que proclamavam o que ia passar, Nabi, era o epíteto do filho primogênito de Marduk, Nabu, que em nome de seu pai exilado, tentou convencer a humanidade de que os signos celestes indicavam a iminente supremacia de Marduk. Este estado de coisas levou à necessidade de diferenciar entre sorte e destino. As promulgações de Enlil, e às vezes inclusive de Anu, que sempre tinham sido indisputáveis, viam-se sujeitas agora ao exame da diferença entre o destino, como as órbitas planetárias, cujo curso está determinado e não se pode trocar, e Nan.tar, literalmente, o destino que pode ser torcido, quebrado, trocado, que era sorte ou fado. Revisando e rememorando a sequência dos acontecimentos, e o paralelismo aparente entre o que tinha acontecido no Nibiru e o que tinha ocorrido na Terra, em que Enlil começaram a ponderar filosoficamente o que, certamente, estava destinado e não se podia evitar, e o fado que vinha como consequência de decisões acertadas ou equivocadas e do livre-arbítrio. Estas não se podiam predizer, enquanto que as primeiras se podiam antecipar, especialmente, se eram cíclicas, como as órbitas planetárias. Se o que foi voltaria a ser, se o primeiro também seria o último. As consequências climáticas da desolação nuclear aguçaram o exame de consciência entre os líderes dos Anunnaki e levaram à necessidade de explicar às devastadas massas humanas por que tinha ocorrido aquilo. Tinha sido coisa do destino, ou tinha sido o resultado de um engano dos Anunnaki? Havia algum responsável, alguém que tivesse que prestar contas? Nas reuniões dos Anunnaki nas vésperas da calamidade, foi Enki o único que se opôs à utilização das armas proibidas. Desde aí a importância que teve para Enki explicar aos sobreviventes o que tinha acontecido na saga dos extraterrestres que, apesar de suas boas intenções, tinham terminado sendo tão destruidores. E quem, a não ser Enki, que tinha sido o primeiro a chegar e presenciar tudo, era o mais qualificado para relatar o passado, com o fim de poder adivinhar o futuro. E a melhor forma de relatar tudo era em um relatório, escrito em primeira pessoa pelo mesmo Enki. É certo que fez uma autobiografia, por isso se deduz de um comprido texto, pois se estende ao menos em 12 tabuletas, descoberto na biblioteca de Nippur, onde se cita Enki dizendo: "Quando cheguei à terra, havia muito alagado. Quando cheguei às suas verdes pradarias, montículos e colinas se levantaram às minhas ordens. Em um lugar puro construí meu lar, um nome adequado lhe dava." Este comprido texto continua dizendo que Enki atribuiu tarefas a seus lugar-tenentes, pondo em sua marcha a missão na Terra. Outros muitos textos, que relatam diversos aspectos do papel de Enki nos acontecimentos que seguiram servem para completar o relato de Enki. Entre eles há uma cosmogônia, uma epopeia da criação, em cujo núcleo se acha o próprio texto de Enki, que os peritos chamam a Gênese do Eridu. Neles, incluem-se descrições detalhadas do desenho de Adão, e contam como outros Anunnaki, varão e fêmea, chegaram até Enki em sua cidade de Eridu para obter dele uma espécie de disco de dados onde se achavam codificados todos os aspectos da civilização. E também há textos da vida privada e dos problemas pessoais de Enki, como o relato de suas intenções para conseguir ter um filho com sua meio-irmã Ninharsag, suas promíscuas relações tanto com deusas como com as filhas do homem e as imprevistas consequências que se derivaram de tudo isso. O texto do Atrasis joga luz sobre os esforços de Anu por acautelar um estado das rivalidades em que Enlil ao dividir os domínios da terra entre eles. E os textos que registram os acontecimentos que precederam ao dilúvio refletem quase palavra por palavra os debates do Conselho dos Deuses sobre a sorte da humanidade e o subterfúgio de Enki, conhecido como o relato de Noé e a Arca, relato conhecido só pela Bíblia, até que se encontrou uma de suas versões originais mesopotâmicas nas tabuletas da epopeia de Gilgamesh. As tabuletas de argila sumérias acádias, as bibliotecas dos templos babilônicos e assírios, os mitos egípcios, hititas e cananeus, e as narrações bíblicas formam o corpo principal de memórias escritas dos assuntos de deuses e homens.
E pela primeira vez na história, este material disperso e fragmentado foi reunido e utilizado, da mão de Zecharia Sitchin, para recriar o relato presencial de Enki, as lembranças autobiográficos e as penetrantes profecias de um Deus extraterrestre. Apresentado como um texto que tivesse ditado Enki a um escriba escolhido, um livro testimonial, para ser descoberto no momento apropriado, traz para a mente as instruções de Yahvé ao profeta Isaías, século VII AC. Agora veem, escreve-o em uma tabuleta selada, grava-o como um livro, para que seja um testemunho até o último dia, um testemunho para sempre. Isaías 30,8. Ao tratar do passado, o mesmo em que percebeu o futuro. A ideia de que os Anunnaki, exercitando o livre-arbítrio, eram senhores de sua sorte, assim como da sorte da humanidade, desembocou, em última instância, na constatação de que se tratava de um destino que, depois de todo o dito e feito, determinava o curso dos acontecimentos. E, portanto, como reconheceram os profetas hebreus, o primeiro será o último. O registro dos acontecimentos ditado por Enki se converte, assim, no fundamento da profecia, e o passado se converte em futuro. Atestado palavras de Endubsar, escriba mestre, filho da cidade de Eridu, servo do Senhor Enki, o grande Deus. No 7º ano depois da grande calamidade, no 2º mês, no 17º dia, fui chamado por meu mestre o Senhor Enki, o grande Deus, benévolo Criador da humanidade, onipotente e misericordioso. Eu estava entre os sobreviventes de Eridu que tinham escapado à árida estepe quando o vento maligno estava se aproximando da cidade. E vaguei pelo deserto, procurando ramos secos para fazer fogo. E olhei para cima e eis que um torvelinho chegou do sul. Tinha um resplendor avermelhado, e não fazia som algum. E quando tocou o chão, saíram de seu ventre 4 largos pés e o resplendor desapareceu. E me joguei no chão e me prostrei, pois sabia que era uma visão divina. E quando levantei meus olhos, havia 2 emissários divinos perto de mim. E tinham rostos de homens, e suas roupas brilhavam como metal brunido. E me chamaram por meu nome e me falaram, dizendo: foste chamado pelo grande Deus, o Senhor Enki. Não tema, pois foste puro. E estamos aqui para te levar ao alto, e te levar até seu retiro na terra do Magan, na ilha no meio do rio de Magan, onde estão as comportas. Enquanto falavam, o torvelinho se elevou como um carro de fogo e se foi. E me tiraram das mãos, cada um deles de uma mão. E me levaram velozmente entre a terra e os céus, igual a uma águia. E pude ver a terra e as águas, e as planícies e as montanhas. E me deixaram na ilha, ante a porta da morada do grande Deus. E no momento em que me soltaram das mãos, um resplendor como nunca tinha visto me envolveu e me afligiu, e caí ao chão como se tivesse ficado vazio do espírito de vida. Meus sentidos vitais voltaram para mim, como se despertasse do mais profundo dos sonhos, quando escutei o som de uma voz me chamando. Estava em uma espécie de recinto. Estava escuro, mas também havia uma aura. Então, a mais profunda das vozes pronunciou meu nome outra vez. E, embora pudesse escutá-la, não saberia dizer de onde vinha a voz, nem pude ver quem estava falando. E respondi: aqui estou. Então, a voz me disse: Endubsar, descendente de Adapa, escolhi-te para que seja meu escriba, para que ponha por escrito minhas palavras nas tabuletas. E de repente apareceu um resplendor em uma parte do recinto. E vi um lugar disposto como o lugar de trabalho de um escriba, uma mesa de escriba e um tamborete de escriba, e havia pedras finamente lavradas sobre a mesa. Mas não vi tabuletas de argila nem recipientes de argila úmida. E sobre a mesa só havia um estilete, e este reluzia no resplendor como não o tivesse podido fazer nenhum estilete de cano. E a voz voltou a falar, dizendo: Endubsar, filho da cidade de Eridu, meu fiel servo. Sou seu senhor Enki. Lhe convoquei para que escreva as minhas palavras, pois estou muito turbado pela grande calamidade que desceu sobre a humanidade. É meu desejo registrar o verdadeiro curso dos acontecimentos, para que tanto deuses como homens saibam que minhas mãos estão podas. Do grande dilúvio, não tinha descido uma calamidade tal sobre a terra, os deuses e os terrestres.
Mas o grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade. Esta, faz 7 anos, não tinha que ter ocorrido. Podia-se ter evitado, e eu, Enki, fiz tudo o que pude para impedi-la. Mas, pai, fracassei. E foi sorte ou foi destino? O futuro julgará, pois ao final dos dias um dia do julgamento haverá. Nesse dia, a terra tremerá e os rios trocarão seu curso, e haverá escuridão ao meio-dia e um fogo nos céus de noite. Será o dia da volta do Deus Celestial. E haverá quem sobrevive e quem pereça, quem é recompensado e quem é castigado, deuses e homens por igual. Nesse dia tirará o chapéu, pois o que deve acontecer, por isso aconteceu, será determinado. E o que estava destinado, em um ciclo será repetido, e o que foi fruto da sorte e ocorreu só pela vontade do coração, para o bem ou para o mal deverá ser julgado. A voz caiu no silêncio. Depois, o grande Senhor falou de novo, dizendo: é por esta razão que contarei o relato veraz dos princípios e dos tempos prévios e dos tempos de antigamente. Pois, no passado, o futuro se acha oculto. Durante 40 dias e 40 noites, eu falarei e você escreverá. 40 será a conta dos dias e as noites de seu trabalho aqui, pois 40 é meu número sagrado entre os deuses. Durante 40 dias e 40 noites, não comerá nem beberá. Só esta onça de pão e água tomará, e lhe manterá durante todo o seu trabalho. E a voz se deteve, e de repente apareceu um resplendor em outra parte do recinto. E vi uma mesa e, sobre ela, um prato e uma taça. E me levaram para ir ali, e havia pão no prato e água na taça. E a voz do grande Senhor em que falou de novo, dizendo: Endubsar, come o pão e bebe a água, e lhe manterá durante 40 dias e 40 noites. E fiz como me indicou. E depois, a voz me indicou que me sentasse ante a mesa de escriba, e o resplendor se intensificou ali. Não pude ver nenhuma porta nem abertura onde me encontrava, entretanto o resplendor era tão forte como o do sol do meio-dia. E a voz disse: Endubsar o escriba, o que vê? E olhei e vi o resplendor que iluminava a mesa, as pedras e o estilete, e também vejo umas tabuletas de pedra, e seu tom é de um azul tão puro como o céu. E vejo um estilete como nunca antes tinha visto, seu corpo não parece de cano, e sua ponta tem a forma de uma garra de águia. E a voz disse: são estas as tabuletas sobre as quais inscreverá minhas palavras. Por rápido meu desejo, hão-se esculpido do mais fino lápis lazuli, cada uma delas com 2 caras lisas. E o estilete que vê é a obra de um deus, o corpo é feito de elétron e a ponta de cristal divino. Adaptará-se firmemente à sua mão, e te será tão fácil gravar com ele como marcar sobre argila úmida. Em 2 colunas inscreverá a face frontal, em 2 colunas inscreverá o dorso de cada tabuleta de pedra. Não te desvie de minhas palavras e minhas declarações. E houve uma pausa, e eu toquei uma das pedras, e senti sua superfície como uma pele lisa, suave ao tato. E tomei o estilete sagrado, e o senti como uma pluma em minha mão. E, depois, o grande Deus em que começou a falar, e eu comecei a escrever suas palavras, exatamente como as dizia. Às vezes, sua voz era forte. Às vezes, quase um sussurro. Às vezes, havia gozo ou orgulho em sua voz. Às vezes, dor ou angústia. E quando uma tabuleta ficava inscrita em todas as suas faces, tomava outra para continuar. E quando foram ditas as últimas palavras, o grande Deus se deteve, e pude escutar um grande suspiro. E disse: Endubsar, meu servo, durante 40 dias e 40 noites tenha escrito fielmente minhas palavras. O seu trabalho aqui terminou. Agora, toma outra tabuleta, e nela escreverá seu próprio atestado. E ao final dela, como testemunha, marca com seu selo. E toma a tabuleta e põe-a junto com as outras no cofre divino. Pois, no momento designado, escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e saberão tudo o que eu ditei a ti. E que o relato veraz dos princípios, os tempos prévios, os tempos de antigamente e a grande calamidade será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor Enki. E haverá um livro de testemunhos do passado, e um livro de previsões do futuro, pois o futuro no passado se acha, e o primeiro também será o último.
E houve uma pausa, e tomei as tabuletas e as pus uma a uma na ordem correta dentro do cofre. E o cofre era feito de madeira de acácia com incrustações de ouro no exterior. E a voz de meu senhor disse: agora, fecha a tampa do cofre e fixa o fechamento. E fiz como me indicou. E houve outra pausa, e meu senhor Enki disse: e quanto a ti, Endubsar, com um grande Deus falaste, embora não me viu, em minha presença estiveste, portanto, está puro, e será meu porta-voz ante o povo. Admoestará para que eles sejam justos, pois nisso se baseia uma boa e larga vida. E os confortará, pois no prazo de 70 anos se reconstruirão as cidades e as colheitas voltarão a crescer. Haverá paz, mas também haverá guerras. Novas nações se farão poderosas, reinos se elevarão e cairão. Os deuses de antigamente se apartarão, e novos deuses decretarão as sortes. Mas ao final dos dias prevalecerá o destino, e esse futuro se prediz em minhas palavras sobre o passado. De tudo isso, Endubsar, as pessoas falará. E houve uma pausa e um silêncio. E eu, Endubsar, prostrei-me no chão e disse: mas, como saberei o que dizer? E a voz do Senhor Enki disse: haverá sinais nos céus, e as palavras que tenha que pronunciar virão a ti em sonhos e em visões. E, depois de ti, haverá outros profetas escolhidos. E ao final, haverá uma nova terra e um novo céu, e já não haverá mais necessidade de profetas. E, então, fez-se o silêncio, e as auras se extinguiram, e o espírito me deixou. E quando recuperei os sentidos, estava nos campos dos arredores de Eridu. Sinopse da primeira tabuleta 1. Selo de Endubsar, escriba mestre. 2. Sinopse da primeira tabuleta. 3. Lamentação sobre a desolação do Sumer. 4. Como fugiram os deuses de suas cidades à medida que se estendia a nuvem nuclear. 5. As discussões no Conselho dos Deuses. 6. A fatídica decisão de liberar as armas de terror. 7. A origem dos deuses e as armas terríveis de Nibiru. 8. As guerras norte-sul de Nibiru, unificação e normas dinásticas. 9. Localização de Nibiru no sistema solar. 10. A evanescente atmosfera provoca mudanças climáticas. 11. Os esforços por obter ouro para evitar a debilitação da atmosfera. 12. Alalu, um usurpador, utiliza armas nucleares para agitar os gases vulcânicos. 13. Anu, herdeiro dinástico, depõe Alalu. 14. Alalu rouba uma espaçonave e escapa de Nibiru. 15. Representações de Nibiru como planeta radiante. A primeira tabuleta Palavras do Senhor Enki, primogênito de Anu, que reina em Nibiru. Pesando no espírito, profiro os lamentos. Lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra, as pessoas entregues ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus redis vazios. Quão desoladas estão as cidades, as pessoas amontoadas como cadáveres hirtos, afligidas pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos, murcha a vegetação, alcançada pelo vento maligno. Quão desolados estão os rios, já nada vive neles, águas puras e cintilantes convertidas em veneno. Das pessoas de negra cabeça, Sumer está vazia, foi-se toda a vida. De suas vacas e suas ovelhas, Sumer está vazia, calado ficou o murmúrio do leite batido. Em suas gloriosas cidades, só ulula o vento, a morte é o único aroma. Os templos, cujas cúspides alcançam o céu, por seus deuses foram abandonados. Não há domínio de senhorio nem de realeza. Cetro e tiara desapareceram. Nas ribeiras dos dois grandes rios, em outro tempo exuberantes e cheios de vida, só crescem as más ervas. Ninguém percorre seus meio-fios, ninguém busca os caminhos. A florescente Sumer é como um deserto abandonado. Quão desolada está a terra, lar de deuses e homens. Nessa terra caiu a calamidade, uma calamidade desconhecida para o homem. Uma calamidade que a humanidade nunca antes tinha visto, uma calamidade que não se pode deter. Em todas as terras, do oeste até o oeste, pousou-se uma mão de quebra e de terror. Os deuses, em suas cidades, estavam tão indefesos como os homens.
Um vento maligno, uma tormenta nascida em uma distante planície, uma grande calamidade forjada em seu atalho. Um vento portador de morte, nascido no oeste, se encaminhou para o oeste, estabelecido seu curso pela sorte. Uma devoradora tormenta como o dilúvio, de vento e não de água destruidora, de ar envenenado, não de ondas, entristecedora. Pela sorte, que não pelo destino, engendrou-se. Os grandes deuses, em seu conselho, a grande calamidade provocaram. Enlil e Ninharsago permitiram. Só eu estive suplicando para que se contivessem. Dia e noite, por aceitar o que os céus decretam, argumentei, mas em vão. Ninurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, liberaram as venenosas armas na grande planície. Não sabíamos que um vento maligno seguiria ao resplendor. Choram eles agora em sua angústia. Quem podia predizer que a tormenta portadora de morte, nascida no oeste, tomaria seu curso para o oeste? Lamentam-se os deuses agora. Em suas cidades sagradas, permaneceram os deuses, sem acreditar que o vento maligno tomaria sua rota para os Sumer. Um após o outro, os deuses fugiram de suas cidades, seus templos abandonaram ao vento. Em minha cidade, Eridu, não pude fazer nada por deter a nuvem venenosa. Fujam a campo aberto. Dava instruções às pessoas. Com Ninki, minha esposa, a cidade abandonei. Em sua cidade, Nippur, lugar do enlace céu-terra, Enlil não pôde fazer nada para detê-lo. O vento maligno se equilibrou sobre Nippur. Em sua nave celestial, Enlil e sua esposa partiram apressadamente. No Ur, a cidade da realeza do Sumer, Nannar, seu pai Enlil implorou ajuda. No lugar do templo que ao céu em 7 degraus se eleva, Nannar se negou a considerar a mão da sorte. Meu pai, você que me engendrou, grande Deus que a Ur concedeu a realeza, não deixe entrar o vento maligno. Apelou Nannar. Grande Deus que decreta as sortes, deixa que Ur e seus habitantes se livrem, seus louvores prosseguirão. Apelou Nannar. Enlil respondeu a seu filho Nannar. Nobre filho, a sua admirável cidade concedia realeza, mas não lhe concedi reinado eterno. Toma a sua esposa Ningal e foge da cidade. Nem sequer eu, que decreto as sortes, posso impedir seu destino. Assim falou Enlil, meu irmão. Pai, que não era destino. O dilúvio não tinha causado uma calamidade maior sobre deuses e terrestres. Pai, que não era destino. O grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade da tormenta portadora de morte. Por romper uma promessa, por uma decisão do conselho foi provocada, pelas armas de terror foi criada. Por uma decisão, que não pelo destino, liberaram-se as armas venenosas, por deliberação se jogaram as sortes. Contra Marduk, meu primogênito, dirigiram à destruição os 2 filhos. Havia vingança em seus corações. Não tem que tomar Marduk o poder. Gritou o primogênito de Enlil. Com as armas oporei a ele, disse Ninurta. De entre o povo levantou um exército, para declarar a Babilônia o umbigo da terra. Assim gritou Nergal, irmão de Marduk. No conselho dos grandes deuses, palavras malévolas se difundiram. Dia e noite levantei minha voz opositora. A paz aconselhei, deplorando às pressas. Pela segunda vez, o povo tinha elevado sua imagem celeste. Por que opor-se a que continue? Perguntei implorando. Comprovaram-se todos os instrumentos? Não tinha chegado a era de Marduk nos céus? Inquiri uma vez mais. Ninjixida, meu filho, outros signos do céu citou. Seu coração, eu sabia, não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele. Nannar, de Enlil na terra nascido, também foi implacável. Marduk, de meu templo na cidade do norte, sua própria morada tem feito. Assim disse. Escur, o filho mais jovem de Enlil, exigiu um castigo. Em minhas terras, fez prostituir-se ao povo ante ele. Disse. Utu, filho de Nannar, contra o filho de Marduk, Nabu, dirigiu sua ira. Tentou tomar o lugar dos carros celestiais. Inanna, gêmea de Utu, estava fora de si. Seguia exigindo o castigo de Marduk pelo assassinato de seu amado Dumuzi. Ninharsago, mãe de deuses e homens, desviou o olhar. Por que não está Marduk aqui? Disse simplesmente.
Gibil, meu próprio filho, replicou o pessimista. Marduk tem desprezado a todos os rogos. Pelos sinais do céu reclama a sua supremacia. Só pelas armas será detido Marduk. Gritou Ninurta, primogênito de Enlil. O Tu estava preocupado pela segurança do lugar dos carros celestiais. Não deve cair em mãos de Marduk. Assim disse. Nergal, senhor dos domínios inferiores, exigia ferozmente que se utilizem as antigas armas de terror para arrasar. A meu próprio filho olhei sem poder acreditar nisso. Para irmão contra irmão as armas de terror se abjuraram. Em lugar do comum acordo, houve silêncio. No silêncio, Enlil abriu a boca. Deve haver um castigo. Como pássaros sem asas ficarão os malfeitores. Marduk e Nabu, de nosso patrimônio nos estão privando. Há que lhes privar do lugar dos carros celestiais. Que se calcine o lugar até o esquecimento. Gritou Ninurta. Me deixem ser o que calcina. Excitado, Nergal ficou em pé e gritou. Que as cidades dos malfeitores também sejam destruídas. Me deixem arrasar as cidades picadoras. Deixem que a partir de hoje meu nome seja o Aniquilador. Os terrestres, por nós criados, não devem ser danificados. Os justos com os pecadores não devem perecer, exclamou energicamente. Ninharsag, a companheira que me ajudou a criá-los, estava de acordo. A questão somente tem que se resolver entre os deuses, o povo não deve ser prejudicado. Anu, da morada celestial, estava prestando atenção às discussões. Anu, que determina as sortes, sua voz fez escutar desde sua morada celestial. Que as armas de terror sejam por esta vez usadas, que o lugar das naves propulsadas seja arrasado, que ao povo lhe perdoe. Que Ninurta seja o calcinador, que Nergal seja o aniquilador. E assim Enlil a decisão anunciou. A eles um segredo dos deuses revelarei. O lugar oculto das armas de terror lhes desvelarei. Os 2 filhos, um meu, um dele, em sua câmara interior Enlil convocou. Nergal, quando voltou junto a mim, desviou o olhar. Pai! Gritei sem palavras, o irmão se revoltou contra o irmão. Acaso por sorte tem que repetir os tempos prévios? Um segredo dos tempos de antigamente os revelou Enlil a eles, as armas de terror às suas mãos confiou. Enfeitadas de terror, com resplendor se desataram. Tudo o que tocam, em um montão de pó o convertem. Para irmão contra irmão na terra foram abjuradas, nenhuma região afetar. Então, o juramento se violou, como uma vasilha rota em inúteis partes. Os 2 filhos, plenos de gozo, com passos rápidos da câmara de Enlil emergiram, para a partida das armas. Os outros deuses voltaram para suas cidades, sem pressagiar nenhum deles sua própria calamidade. Eis aqui o relato dos tempos prévios, e das armas de terror. Antes dos tempos prévios foi o princípio. Depois dos tempos prévios foram os tempos de antigamente. Nos tempos de antigamente, os deuses chegaram à terra e criaram os terrestres. Nos tempos prévios, nenhum dos deuses estavam na terra, nem se tinha feito ainda os terrestres. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta. Nibiru é seu nome. Um grande planeta, avermelhado em resplendor. Ao redor do Sol, uma volta largada faz Nibiru. Durante um tempo, Nibiru está envolto no frio. Durante parte de seu percurso, o Sol fortemente o esquenta. Uma grossa atmosfera envolve a Nibiru, alimentada continuamente com erupções vulcânicas. Todo tipo de vida esta atmosfera mantém. Sem ela, tudo pereceria. No período frio, conserva no planeta o calor interno de Nibiru, como um quente casaco que se renova constantemente. No período quente, protege a Nibiru dos abrasadores raios do sol. Em sua metade, as chuvas aguentam e liberam, dando altura a lagos e rios. Uma exuberante vegetação alimenta e protege nossa atmosfera, faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. Depois de eones de tempo, brotou nossa própria espécie, por nossa própria essência uma semente eterna para procriar. À medida que nosso número crescia, nossos ancestrais se estenderam a muitas regiões de Nibiru. Alguns cultivaram a terra, as criaturas de 4 patas apacentavam. Uns viviam nas montanhas, outros fizeram seus lares nos vales.
Houve rivalidades, tiveram lugar usurpações, houve conflitos, e os paus se converteram em armas. Os clãs se reuniram em tribos, e logo duas grandes nações se enfrentaram entre si. A nação do norte contra a nação do sul tomou as armas. O que sustentava a mão para lançar projéteis se permutou. Armas de estrondo e resplendor incrementaram o terror. Uma guerra, larga e feroz, devorou o planeta. Irmão lutou contra irmão. Houve morte e destruição, tanto no norte como no sul. Durante muitas órbitas, a desolação reinou nas terras. Toda a vida foi dizimada. Depois, declarou-se uma trégua, e mais tarde se fez a paz. Que as nações se unam, disseram os emissários entre si. Que haja um trono em Nibiru, um rei que reine sobre todos. Que haja um líder do norte ou do sul eleito às sortes, um rei supremo tem que ser. Se fosse do norte, que o sul escolha uma mulher para que seja sua esposa, em igualdade como reina, para reinarem juntos. Se por sortes for eleito um homem do sul, que uma mulher do norte seja sua esposa. Que sejam marido e mulher, para fazer uma só carne.